Então, ó, como nós tínhamos combinado na aula passada, hoje, aula passada, eu expliquei para vocês a parte da gramática e nós fizemos parte dos exercícios de texto, né? Um texto eu consegui ler e a gente pelo menos entendeu do que se tratava. E eu pedi para vocês terminarem, então, esses exercícios para que hoje fosse apenas correção, tá bom? Então, nós vamos fazer a correção dos exercícios hoje. Nós vamos começar lá pela página 2. Coloquem, então, a apostila de vocês na página 2, por favor. Aqui são as perguntinhas do texto. Esse texto eu li para vocês, né? Sobre as 10 melhores universidades consideradas, né, na América Latina. Então, nós ouvimos o texto, conversamos um pouco a respeito, se vocês estavam de acordo, e ficou essa parte da interpretação para vocês fazerem, depois fazermos a correção, tá bom? Então, vamos lá para a página 2. Quem conseguiu achar no texto, encontrar no texto, 3 motivos que contribuíram, né, para o êxito das universidades lá, para o ranking, que está entre as 10 melhores? Essa primeira pergunta, já adiantando aí, o Tono está voltando e a Sofia. Essa primeira pergunta, ela não está necessariamente na ordem, não está muito, não está juntinho, né? Ah, os 3 motivos são esses. Não está dessa maneira tão fácil assim, mas está lá no texto, tá bom? Tonon, voltaste. A Sofia está tentando entrar. Deixa eu ver. Voltei, eu queria colocar minha foto, porque ela tinha saído. Ah, entendi. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só responder a Sofia. Então, Tonon, nós estamos aqui na página 2 para responder as perguntinhas sobre o texto, tá bom? Que foi lido na última aula. Que eu pedi para vocês adiantarem o máximo possível para a gente hoje, na aula de hoje, só fazer correção dos exercícios e na semana que vem, então, passar para a unidade seguinte, tá bom? Para a Sofia não está fácil mesmo. Eu vi uma mensagem da Shirley que na região aí da escola, eles estão sem internet. E aí, dependendo do celular, por exemplo, não rola, né? Às vezes já usou bastante, já gastou os dados e aí não consegue entrar. Oi, Sofia. Se você não conseguir entrar, não tem problema. Nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Semana passada. Aí depois você assiste a aula no Classroom e pega as atividades de hoje, se você não conseguir, tá bom? Queridos, então vamos lá. Alguém conseguiu, então, encontrar aí 1, 2 ou 3 motivos, né, lá no texto, que fez com que o Brasil fosse posto lá no ranking dos 10 melhores países que têm boas universidades ou não? Não? Ninguém conseguiu? Não, Pro, não consegui. Tá bom. Ô, Pro, Oi. agora sim, melhor com a apostila, eu identifiquei, mas eu não sei se é exatamente. Está logo no primeiro parágrafo, porque ele fala que é um dos melhores dos sistemas educativos. E aí ele já fala das latino-americanas mesmo. Mas eu não sei se é exatamente isso, mas para mim é como se ele tivesse... Isso, então vamos lá. São três motivos, né? Então, o primeiro motivo está exatamente onde a Rafa falou, la mejora de los sistemas educativos. Essa parte aí, só essa parte, não precisa colocar mais além disso. Primeiro, porque a gente também não tem tanto espaço assim, são 4 linhas para colocar 3 motivos. E, colocando isso, já responde, aí já coloca um dos motivos, tá bom? Então, coloquem lá na página 2, no 1, essa primeira linha, la mejora de los sistemas educativos. É o primeiro motivo para o Brasil ser considerado, né? Está lá no ranking das 10 melhores, tá bom? O segundo motivo está depois do primeiro ponto final. Está escrito assim, ó, la revolución demográfica. Também só isso já
é um dos motivos. Então, o primeiro é la mejora de los sistemas educativos, a primeira frase do texto. Depois, o segundo motivo está após o primeiro ponto final, la revolução demográfica, ou seja, demograficamente, né, a extensão, o local onde nós estamos, né, localizados, também faz com que sejamos considerados, né, um dos países que tem as melhores universidades, tá bom? E o terceiro ponto vai estar, deixa eu ver aqui, ó. Passou o primeiro ponto final, depois tem o segundo ponto final, onde está escrito lá, educação debe ser fuente, também ainda não é isso. Depois tem outra parte do texto, está escrito assim, ó, Brasil traz mais de uma década de políticas e inversões públicas destinadas a los jóvenes. Essa parte aí, tá bom? Então, são os 3 pontos, os 3 motivos, né, que faz com que o Brasil seja classificado dentre os 10 melhores. Consegui, Pro. Aê, vitória! Que bom! Querida, então assim, a gente está respondendo o primeiro exercício da página 2, que é sobre o texto que nós ouvimos na aula passada. Eu estava esperando você entrar para eu colocar aqui na pagininha compartilhada. O pessoal já deve ter pego as respostas, mas vamos lá. Aqui, ó, página 2. É o 1. São 3 motivos para o Brasil ser classificado lá no ranking dos 10 melhores. Ele está bem misturado assim no texto, tá? O primeiro motivo é a primeira linha do texto. La mejora de los sistemas. Opa, tá faltando aqui um S. Sistemas educativos. Então, esse é o primeiro ponto aí para a nossa classificação. Deixa eu aumentar aqui o espacinho para ficar melhor. Segundo ponto vai estar depois do primeiro ponto final. La revolución demográfica. E o terceiro ponto está quase no final aí desse primeiro parágrafo. Inversões. Inversões significa investimentos, tá? Inversões públicas destinadas a los jóvenes. Então, investimentos públicos destinados aos jovens, né? Tem muito jovem que não tem condição de pagar uma universidade, ou às vezes é uma pública já, uma USP da vida, uma federal. Mesmo assim, ele não tem condição de pagar, por exemplo, o ônibus para ir todo dia para a universidade, os livros que ele vai usar lá, né? Que ele precisa comprar, todo o material que ele vai usar durante o seu estudo. Então, nem sempre, mesmo ele conseguindo uma bolsa, ou sendo uma faculdade de graça, ele vai ter condição de arcar com os gastos que ele terá aí durante esse tempo que ele vai ficar na universidade. Então, esse investimento também é importante, tá bom? A 2, pessoal, a 2 está mais fácil. Quais são os critérios utilizados, né, para escolher as melhores universidades? A 2 vai estar lá na segunda parte do texto, lá no segundo... Ué? Oi. Eu achei que era outra coisa. Mas pode falar, porque essa eu tava com dúvida, eu ia até falar. Tá num pedacinho lá do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui para vocês, que é bastante coisa. Quais são os critérios? Peraí. Então, tem assim, ó. Tem bastante Tá no segundo parágrafo, né, Pro? Do segundo texto. Isso, lá na outra coluna, né? Tá escrito assim, ó. Neste primeiro ranking da Times Higher Education, seguem os critérios de avaliação que leva utilizando durante anos para sua prestigiosa lista das melhores universidades do mundo. 2 pontos. Aí está escrito assim, ó, volume de trabalhos de investigação,
impacto acadêmico dos mesmos, qualidade do ambiente de estudo. Essa parte aí, depois dos 2 pontos, é a resposta do segundo exercício. É bem extensa. Vocês têm aí somente 3 linhas, então não dá para gente escrever tudo. A gente vai fazer um resumão, tá bom? Como nós fizemos aqui no 2, a gente vai pôr em 3 linhas, né? Quais são os critérios. Mas, no geral, gente, é a quantidade de trabalhos que são feitos pelos universitários, né? E a qualidade também. Então, não só a quantidade, mas a qualidade também é super importante, tá bom? Então, a Pro vai colocar aqui como se fossem 3 tópicos para poder a gente responder o exercício 2, porque só tem 3 linhas, né? Mas é toda essa parte aí, é bastante. Vai até o ponto final, onde está escrito lá lista. Então, é quase um parágrafo inteiro, tá bom? Volume de trabalhos. Deixa eu ver aqui, de investigação. Então, quanto mais eles tiverem com relação à quantidade de trabalhos investigativos, melhor vai ser classificada essa universidade, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Reconhecimento internacional. Então, você tem que ser reconhecido fora do seu país, senão também não adianta você produzir e ninguém perceber que você existe, né? Então, você tem que ter esse reconhecimento internacional aqui, tá bom? Deixa eu colocar com letra maiúscula, que é melhor, né? Tem vários pontos, mas nós vamos colocar 3. Deixa eu ver mais um aqui que eu posso colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Rigoroso sistema de seleção de alunos. Ou seja, para a universidade rigoroso, para a universidade pública, como vocês sabem, né? Não é fácil entrar na federal, por exemplo. É difícil, então isso também faz com que a nossa classificação aumente, tá? Rigoroso sistema de eleição, é isso que está escrito, né? Sistema de seleção. De alunos. Acho que é isso. Existem outros pontos, mas esses 3 aqui eu acho que pelo menos responde a nossa pergunta de número 2, tá bom? Ela é bastante extensa. Escrevam, então, para a gente passar para 3. E a 4ª é a opinião pessoal. Então, cada um vai escrever a sua resposta. Quais são os maiores problemas das universidades brasileiras? Vocês que estão passando por esse período aí de procura, né, de cursos, de universidades, como que vocês enxergam isso? Do ponto de vista de vocês, né, quais são os maiores problemas que nós temos nas nossas universidades? Aí vocês vão escrever então, tá bom? Cada um do seu ponto de vista. Nossa, eu estou vendo um monte de mensagem, o pessoal com bastante dificuldade para dar aula hoje por causa da internet. Ou para ter aula, né? Não só dar a aula, mas também os alunos para entrarem e poderem assistir a aula. Segundo texto, gente, o exercício 3. Quais são os maiores obstáculos para a evolução dos estudos superiores na América Latina? Então, aqui na América do Sul, né? Quais são os maiores obstáculos? Alguém conseguiu encontrar? Pro, eu acho que eu não sei se aqui é parágrafo, se não é. Mas dá pra falar que... não sei. Tá escrito assim, em alto volume de trabalho... Não, isso não. Embaixo. Isso, Tipo mas isso.
a produção de, eu não sei o que é, patentes e criações de propriedade intelectual. Eu imagino que esse seja uma das dificuldades. Criação de patente é quando você está estudando, por exemplo, você faz primeiro a graduação, você faz a universidade, certo? Aí você termina a universidade, a sua graduação, você vai para a pós-graduação. Mas você quer continuar estudando, aí você vai para o mestrado. Então, essas criações de patentes aí que você vai melhorando cada vez mais, também não é fácil, porque precisa ter pessoas aqui de dentro, né, que já passaram por essa fase, que já são graduados, que já são pós-graduados, que já são mestrados, que já são doutorados. Vai fechando, vai ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas que te ajudem nesse processo. Então, essa criação de patentes é complicada porque nem todo mundo tem tempo, né, e dinheiro também para investir. Faculdade? Oi? Mas isso não se faz na própria faculdade? Sim, mas, por exemplo, você vai ver quando você sai da graduação, se você quiser fazer uma pós-graduação, dependendo do tema que você está procurando, é difícil de você encontrar uma universidade que trabalhe com esse tema. Se você vai fazer um mestrado. Então, cada vez que você vai aumentando, tudo isso faz parte da universidade. Mas quanto mais alto é o seu nível, né, de estudo, mais difícil é você encontrar alguém que possa te auxiliar para chegar lá, entendeu? E mais difícil também, eu diria, até para você ter recursos, porque muitas vezes você precisa viajar para poder ir para o campo de investigação que você está estudando. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Então, é por isso que, por exemplo, os doutorandos, os doutores, são poucos no Brasil. E se paga tão bem para eles, porque é difícil chegar até lá. Não é todo mundo que tem aptidão para isso, né? E mesmo aquele que tem, que quer seguir na área acadêmica, estudando, nem sempre ele consegue, porque as coisas vão acontecendo no meio do caminho aí, e às vezes ele não consegue dar prosseguimento no seu estudo, tá bom? Mas a nossa resposta seria o último parágrafo lá do texto. Essa parte aí das patentes, né, que você falou, é mais como um ponto que faz também com que o nosso país seja classificado como um dos melhores no ranking, porque apesar da dificuldade, no Brasil nós temos professores que são mestrandos, doutores e pós, né? Tem o pós-doutorado. Então, apesar de ser difícil, a gente tem aqui dentro do Brasil pessoas capacitadas para isso, tá bom? Então, a resposta da 3 seria lá no finalzinho, onde está escrito assim, ó. América Latina está tomando impulso, ainda há riscos e ameaças, como os baixos salários dos investigadores, né? A insuficiência de fundos disponíveis para investigar, o excesso de burocracia e a inadequada definição das políticas de investigação. Então, a resposta da pergunta 3, os maiores obstáculos para que a evolução, né, para a evolução dos estudos superiores. Os professores têm salário baixo, considerado baixo, para o nível de estudo que eles têm, né? Não tem fundo disponível para as pessoas que querem fazer suas investigações, suas pesquisas. Você tem que muitas vezes pagar do seu bolso, como eu havia dito, por exemplo. Se você precisa viajar para um outro país, para o seu campo de estudo, você acaba tendo que bancar tudo. A viagem, a estadia, alimentação, então tudo sai do seu bolso. E nem sempre a gente tem essa condição, né? Que mais? O excesso de burocracia, são muitas regras. E a inadequada definição das políticas. Então, não fica claro exatamente o que funciona para um, não funciona para o outro, entendeu? Então, dependendo de caso, muda a política, muda a regra. E aí isso atrapalha também o andamento aí do processo. Então, a resposta da 3 seria esse último parágrafo aí. América Latina está tomando impulso, ainda há riscos de ameaças como baixos salários dos investigadores, insuficiência de fundos disponíveis para investigar, tudo que for possível vocês colocarem, porque tem pouco espaço também, né? Na 3, mas dá para escrever bastante coisa aí. Só dar uma espremidinha na letra de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, mas essa parte do texto fala exatamente sobre
As dificuldades. América Latina está tomando impulso. Ou seja, ela está melhorando, né? Mas tem muita coisa ainda pela frente. Impulso aún hay riesgos e ameaças. Deixa eu ver aqui. Vou pôr só mais um pouquinho e depois vou pôr 3 pontinhos, tá bom, gente? Mas o que vocês conseguirem copiar até o finalzinho do texto seria a resposta para o exercício 3. A insuficiência de fundos disponíveis. Para investigar. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o nosso lindo presidente foi eleito, uma das primeiras atitudes dele, né, foi cortar gastos com a educação, exatamente isso. Foi cortar gastos com os investigadores, né, com as pessoas que estavam na universidade fazendo a sua pós-graduação, o seu mestrado, que eles tinham uma bolsa na qual eles utilizavam valor, né, para poder fazer sua pesquisa. Então, houve um corte drástico, muitas universidades reclamaram, porque como assim você está tirando o dinheiro da educação de pessoas que querem melhorar o país? Não faz sentido, né? Então, foi um dos pontos críticos aí, né, do início do mandato dele, tá bom? É isso que eu vou colocar na 4. Isso, tá ótimo. Droga, eu já Então, a tinha mesma colocado coisa. isso. Ah, caramba! Tá ótimo, mas é isso mesmo. Vocês veem, por exemplo, a gente, se eu não me engano, nós não temos ainda um ministro da Educação, se eu não me engano. Saiu o ministro da Educação, mas como veio a pandemia, a gente está agora com os olhos, né, voltados para a saúde. Outra coisa que a gente não tem, o ministro da Saúde. Nós temos dentro do Ministério da Saúde uma pessoa que não conhece nada a respeito. Ele é do Exército. Então, o comandante do Exército, ele não sabe nada a respeito da saúde, né, para estar ali comandando. Da educação, a mesma coisa, gente. Nós não temos ministro da Educação, a gente não tem ministro da Segurança, nós estamos, assim, à deriva, no mar, né? Para onde a onda me levar, eu vou, porque a gente está sem tudo isso. São pontos fortes no nosso país, ou em qualquer país, segurança, educação e saúde, e nós não temos. É bem complicado, né? Então, manda ver aí, coloca aí a opinião de vocês diante do que foi falado, tá bom? Quando terminarem, me avise para a gente passar para a parte da gramática, tá bom, gente? Só para eu deixar minha resposta mais bonitinha. Onde é que ele viu o dinheiro que estava sendo investido na educação? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu Ai, que fazer susto. Achei que você ia falar outra coisa. Falar, meu Não, Deus. peraí. Deixa eu pausar. Pronto. E quem quiser ir falando também, gente, fica à vontade aí, tá bom? Eu só vou apagar esses aqui que nós já fizemos e colocar, então, a parte da gramática, ó. Página 3. Opa. Vou tentar terminar, tá bom? Página 3, exercício 6.
Nós então paramos na letra C. Então, só vou pôr as respostas, tá? Confiram, por favor, e tirem suas dúvidas, tá? Opa, escrevi errado aqui, é cuentas. Agora sim. Cuento, me acuerdo. Letra J. Ô, pessoal, e vocês? Quem que vai voltar para a escola? Que agora já, a partir da semana que vem, pós-feriado, o ensino médio já pode voltar, né? Mas pô, eu acho que eu não vou voltar, não. É muito arriscado, né? Ainda, Pro. eu acho. Porque vocês viram que lá na Itália, na Espanha, eles estão fechando de novo, né, o país. Aqui eu tava vendo ontem no jornal, em Manaus eu vi um epidemiologista falando que pode ser a segunda onda de Covid já em Manaus. Eu também vi. E eles ficaram um bom tempo no período lá em vermelho, né? Bastante gente Então, porque morreu lá. quando chegou aqui no Brasil, o que mais sofreu foi o Nordeste, o São Paulo e Manaus. Eu vi que a Laura acordou. É isso mesmo. Eu não voltaria, porque Tomara que eu não volte adoro pra ver a cá, o máscara das resto do... pessoas e eu ia querer usar, só que não pode, né? É E verdade. a nossa sala é um descuido total. Ai, você tem água? Tenho, pode tomar. Ia Tem ser essa uma questão. beleza. Não, a nossa sala, a garrafinha do Gustavo era mais dividida que não sei o que. Meu Deus. E o estojo dos crocs da Sofia, mano do céu. O Covid gosta disso. Bro, a nossa sala inteira ia pegar isso, certeza, se a gente voltasse. Eu não tenho dúvida. E Certeza. Não é nem brincadeira mesmo falando assim. De mal o coronavírus. na Nossa. primeira oportunidade de se abraçar, a gente ia dar lá. Cara, a gente ia chegar, pro sem brincadeira, eu ia abraçar, a pessoa ia ficar com uma cara de tacho pra mim, eu ia falar, ai, desculpa, tô com saudade. Mano, Ai, nossa, Fica com eu ia fazer saudade mesmo. do corona. Não, é Foi acho que verdade. anteontem. Eu já ia indo em direção à pessoa. Você tá com algum sintoma? Não, então me abraça. Eu não lembro o dia, mas eu tava no portão de casa e o Thiago tava, tipo, acho que entrando na dele, não sei, alguma coisa assim. Aí quando eu olhei pra cara dele, assim, eu queria muito abraçar ele. Ai, gente. Mas, infelizmente, nossa, que triste, sério. Eu vou ter um treco, Triste, de cara. verdade. Se eu visse todo mundo ali e eu não pudesse abraçar. Não, e a gente entrando no banheiro pra tirar foto pra falar voltamos? Não, Sim, cara, fazendo nossos bumerangues, os meus stories diários do meu Dix, cara. Vocês eram meus conteúdos. Digital Pois é. influencer. Gente, as memórias faltam. Eu não aguento, gente. De Troquei de celular, agora eu tenho sério. memória e me breca. Uma pandemia me breca agora de gravar meus amigos, sendo que eu tenho memória. a Como pandemia assim, brecou né? você de ocupar a memória do seu celular. A pandemia brecou a gente de ter uma formatura decente, brecou a gente de fazer festa, fazer a escola um inferno por ser o nosso último ano. Nossa, e é isso? Você tá preocupada? Lógico, eu tô preocupada com tudo, filha, porque eu não tive nada no meu terceirão. É verdade, É verdade. gente. Ô, merda, meu Deus. Tem um terceiro bem apagado, né, para vocês. Assim, foi bem. Nossa. Pro e logo a nossa sala, meu, que não tem briguinha. Agora, nossa, aquele cherno do segundo médio. Ai,
Não vou falar nada. Isso aí é karma. É Abafa karma, o caso, abafa o certeza. caso, né? Então, o importante é a fala de vocês. Mas é isso. Karma, Pro, é karma. Certeza. Amores, então, estão aqui as respostas do exercício da gramática. E da página 4, que é o texto lá sobre el eclipse, né? Esse eu não li com vocês, eu deixei para vocês lerem e depois fazer a parte da interpretação. É a letra E, né? Os conhecimentos acadêmicos de Eratosthenes são insuficientes para salvá-lo da morte diante da sabedoria astronômica e da cultura maia. Então, de acordo com o texto, essa é a resposta aí, a letra E, tá bom? Pro, uma dúvida. Sim, pode pensar. É que, como assim o exercício 6 começa com a letra C? É porque o A e o É B que você a gente fez já A e a tinha, B junto? a gente já tinha feito a A e a B na aula passada. Mas eu posso pôr aqui, peraí. É o exercício Não, 6. não precisa. Eu peço para alguém, Pro. Não Põe, precisa. é só uma palavrinha. A e a B eu já tinha feito, e aí não deu tempo de continuar. Por isso que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui, Rui. Sim, pronto. E o exercício 5 nós já tínhamos feito também, tá bom? Aí o 5 você pode depois pedir para alguém, para eles te Tudo bem. passarem, tá bom? Amores, beijinhos para quem já terminou, falta um minutinho só. Beijo, Pro. Nos vemos na próxima semana. Hasta luego. É nóis. Até, Tchau, Pro. Pro. Até semana que vem. Tchau, Pro. Beijo. Tchau. Hasta luego. Besos. Hasta luego.